Olá, boa noite, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje vou conversar com vocês um pouco sobre psicanálise com características chinesas. Você tem, na China, nós temos hoje em dia o que eles falaram do comunismo com características chinesas, na verdade. Eu vou aqui hoje falar sobre o que seria uma psicanálise com características chinesas, certo? Vamos supor que você seja um psicanalista e vamos supor que chegue no seu consultório um muçulmano. E esse muçulmano diga mais ou menos assim: eu acredito em Alá, meu pai acreditava em Alá, e a sociedade onde eu vivo acredita em Alá. Essa afirmação desse muçulmano, ela contrariria alguns dos estudos desse psicanalista, pelos quais uma pessoa necessariamente tem conflitos. Se o que ele acredita é o mesmo que o pai dele e o mesmo que a sociedade que ele vive, a tendência é acharmos que essa pessoa existe sem conflito algum. Mas é claro que o psicanalista, em vista disso, ele não falaria assim. Ele provavelmente diria que essa pessoa pensa isso, mas na realidade não é bem assim. Na realidade, ela está cobrindo desejos, está cobrindo aí coisas contraditórias aí que ela não gosta. Ela cobre, disfarça e vem com esse discurso porque não quer que seja aparente o seu desejo inconsciente contraditório com os seus desejos conscientes, né? Essa seria a devolutiva do psicanalista. Porém, diria eu o seguinte: nessas circunstâncias, esse psicanalista perderia esse cliente muçulmano, na verdade. Eu acho que a psicanálise ela deveria prescindir da teoria. Eu acho que deveria ser apenas um espaço reservado para que a pessoa se expressasse livremente e não fosse ali constrangida a certas interpretações que às vezes podem ser desagradáveis. Eu acho que basicamente o psicanalista concorda com a pessoa, e isso é o mais importante. A pessoa busca ali uma certa confirmação, busca ali ver que não é má, busca ali ver que é a pessoa que vale alguma coisa, que merece ser partícipe da sociedade. E não acho producente, em muitos casos, ficar insinuando com certa ironia, com certa coisa meio assim, que a pessoa está lá encobrindo certos desejos, né? Eu acho que isso aí não é producente, não acho que funcione bem. Nesse caso, por exemplo, desse muçulmano, o psicanalista provavelmente perderia o cliente, não é verdade? Porque, vejam vocês, pode ser muito desagradável. Vamos supor que essa pessoa dedicou-se à mesquita durante 25 anos, leu o Alcorão, teve aulas sobre o Alcorão, aprendeu o idioma árabe para conseguir ler o Alcorão no original, fez inúmeros esforços na sua vida inteira, foi solidária com outros muçulmanos, se identificou com o islamismo, e depois você chega e fala que seus esforços não valem nada, porque isso tudo aí você está encobrindo desejos inconscientes. É muito, mas muito desagradável. E muita gente não gosta, né? Quem estudou, quem leu o Nyaya Sutras, não gosta de ouvir que eu estou aí disfarçando, encobrindo desejos inconscientes que deveria eu satisfazer de alguma forma esses desejos para ter uma existência melhor, menos agressiva, ser um melhor cidadão, né? É complicado, é muito complicado você colocar que a pessoa, enquanto não vê seus desejos, ela tem, não sei se eles dizem que é inferior, mais agressiva, mais sofrida, o que que é. Mesmo assim, qualquer um desses termos é muito delicado você dizer, é muito complicado. E, de um modo geral, muitas pessoas provavelmente não gostam da psicanálise, talvez por esse motivo, o motivo de que gostam de estar no controle, o motivo de que acreditam que estão no controle, e eu vejo que não há nenhum mal nisso, e não acho isso uma atitude de vida inferior a uma atitude de achar que você não está no controle, na verdade. Eu acho que é a mesma coisa. As pessoas que gostam de estar no controle não são pessoas piores, não são piores cidadãos, não estão aí promovendo a discórdia, não, são pessoas boas, são pessoas honestas muitas vezes, que acham que estão no controle e não há problema algum nisso, na verdade. Eu acho muito isso. Não há problema algum a pessoa achar que está no controle. Os antigos históricos colocavam muito bem. Muitas coisas não estão no nosso controle, mas está no nosso controle o fundamental, que é o nosso esforço lógico, o nosso esforço por solidariedade, que eles chamavam de virtude, né? Embora muito das nossas vidas não esteja de fato sob nosso controle, eles concordavam, mas o principal está. Aquilo que te fará feliz está sob seu controle. É uma visão antagônica à psicanálise,
Porque na psicanálise, aquilo que você precisa nem é para ser feliz, porque a psicanálise nem clama buscar a felicidade, na verdade. Né? Eu não sei direito que termos eles usam para ser um melhor cidadão, para ser uma pessoa com menos sintomas, eu não sei como, mas eles falam muito isso. Né? Eles falam muito isso, que é trabalhar o desejo inconsciente e que na sua consciência você não governa o seu ser. O seu ser é governado por coisas que você não conhece. Somente através do retorno do psicanalista você vai conhecer algumas dessas características suas interiores que te regem e que você não sabe. Né? Para um antigo estoico, na minha opinião, isso soaria muito desagradável, porque para ele, ele sabe o que quer, ele tem o controle sobre isso e ele se julga feliz dessa maneira. Né? E é interessante porque o estoicismo e outras religiões prometem às pessoas uma felicidade, uma satisfação em suas vidas, uma vida boa, uma vida sem agitação. Era a promessa da vida estoica, uma vida sem agitação. Né? A psicanálise promete muito pouco. Né? Promete um alívio dos sintomas, promete entender melhor a sua existência, mas não promete que você vá ser uma pessoa satisfeita. Isso não promete mesmo. Eles acham que isso é impossível, né? Que a pessoa satisfeita não acontece nunca. Nós temos, por exemplo, aquela famosa passagem do sentimento oceânico. Né? Freud corresponde com fulano de tal e fala com ele sobre o sentimento oceânico. Né? E é muito interessante, na minha opinião, muito interessante que Freud diz nunca ter experimentado o sentimento oceânico em sua vida. Eu acho isso fundamental, mas fundamental para que entendamos a psicanálise. Essa afirmação do Freud é muito interessante. Ele nunca experimentou um sentimento de comunhão cósmica. Ele nunca experimentou um sentimento de amor pela humanidade. Ele nunca experimentou essa paz, essa ausência de conflitos, esse nirvana. Ele nunca experimentou isso. Por isso que a teoria dele não abrange isso. Por isso que a teoria dele é uma teoria de insatisfação. Por isso que a teoria dele não é uma teoria de uma realização plena. É uma teoria de conflitos, é uma teoria de mal-estares, uma teoria de sofrimento, é uma teoria de repressão, é uma teoria de pai repressor, é uma teoria de sociedade repressora, o tempo todo. Por quê? Porque a vida do Freud era assim. Né? Mas nem todo mundo é assim. A vida do Freud era uma vida ausente de sentimento oceânico. Por isso que ele elabora toda essa teoria. É um ponto-chave e uma coisa muito importante para entendermos a psicanálise. Freud nunca experimentou o que ele chamava de sentimento oceânico. Tá certo? Por isso a teoria dele não abarca isso. Mas isso existe, muitas pessoas experienciam, é uma realidade humana, tá certo? E que não é abarcada pela teoria psicanalítica. Aquele muçulmano que eu menciono no início desse podcast, por exemplo, poderia clamar ter na vida dele o sentimento oceânico, o sentimento de comunhão com a humanidade, o sentimento de comunhão cósmica, o sentimento pleno, o sentimento de satisfação, tá? Poderia, mas o psicanalista perde o cliente e perde por quê? Porque ele está baseado numa teoria de um homem que era um homem realmente conflituoso, um homem que não era feliz, um homem que sofria inúmeras contradições internas. Né? Mas nem todo mundo tem essas contradições todas. Né? Para muitas pessoas, como já disse em outros podcasts, as contradições existem, mas não são assim tão relevantes. Então, nesse podcast de hoje, a psicanálise com características chinesas, eu sou muito favorável a uma abordagem chinesa dos problemas. Ou seja, você não interfere, você é como a água. A água se invade esse meu quarto aqui, não destrói nada, apenas se molda ao ambiente. Certo? A água vem aqui e se molda ao ambiente, sem destruir nada. Né? Eu acho que a figura do psicanalista deveria ser assim. Ele se molda ao cliente, sem destruir, sabe? Concordando, aceitando e promovendo o cliente. Né? Em vez de insinuar coisas que o cliente pode não gostar, ele promove o cliente. Ele ajuda o cliente a ter mais autoestima. Certo? Então, hoje é o que eu trago aqui para vocês sobre a psicanálise com características chinesas. Uma psicanálise que estaria aberta a pessoas com sentimento oceânico. Na verdade, que existem, são muitas e não são contempladas pelo formato atual da psicanálise. Obrigado e até a próxima.